O benefício é que a gente hoje tem ferramenta de integração, então basicamente a gente consegue contratar qualquer pessoa do mundo, né? Qualquer pessoa, enfim, mesmo com fuso horário. Então você aumenta muito o seu espectro de contratação mesmo, né? Então você está saindo de um mercado, às vezes, da sua cidade para ir para o mercado global. E também eu acredito que essas ferramentas dão acesso a pessoas que não teriam oportunidade jamais de trabalhar dependendo das condições dela. Então estava dando um exemplo aqui antes da gente começar, de mãe solteira. Mãe solteira, que é mãe solo, que tem a filha dela lá na creche, o dia dela, só que para trabalhar numa carreira de vendas, a gente sabe, o vendedor às vezes não tem muita rotina, né? E ela precisa às vezes trabalhar um pouquinho mais de horário, trabalhando de casa, será que ela não consegue isso? E será que essa pessoa, por ter essa oportunidade, ela vai ser muito grata e vai se dedicar tanto a isso, né? Então, eu imagino que você aumenta muito sua capacidade de contratação, você diminui seus custos, porque hoje se você for pensar, vou montar um escritório para ter um time comercial. Cara, você parte de um capex ali de um investimento de quanto? De aluguel, de equipamento, de uma série de coisas, né? Luz, insumos, um monte de coisa. E aí você contrata essa pessoa presencial. No remoto você diminui esse custo, você diminui esse risco. Então você tem como tirar uma operação do comercial do zero com baixíssimo alavancagem, né? Então isso são pontos de observação. Mas eu acho que o principal é tamanho de mercado para contratação. Porque dependendo da cidade que você você vai estar bem limitado. E uma das principais dores que a galera traz é justamente, cara, eu não consigo achar gente para trabalhar. Então, se isso é uma dor aqui em São Paulo, imagine em outras cidades, né? Uhum. Então, acho que você rompe essa barreira e você se expõe menos financeiramente. Mas, obviamente, é um trade-off. Tem os ônus e bônus, e aí vamos para os desafios, né? Os desafios são que, se você concentra um time muito júnior, aí talvez esse júnior nem tenha condições ainda não saiba trabalhar remoto, e aí você vai ter um trabalho como gestor ali a ser desenvolvido. Você tem o desafio de gestão mesmo de dados, né, KPI, se você não tem uma plataforma para te ajudar e etc. Então, né, mas esse é um desafio que também teria no presencial, porque, né. Mas eu acho que o principal desafio, Leandro e Daniel, é o seguinte, é cultura. Como toda empresa, é cultura. E eu acho que tudo do remoto, ele começa pela crença do líder. Então, se você tem uma crença que o remoto, a galera não trabalha ou não tem condições de trabalhar, você já vai partir de uma premissa que aquelas pessoas que estão com você, ela não está trabalhando. Então, eu acho que é o jeito errado de começar. Perfeito. O jeito certo é o seguinte, cara, eu falo com o meu time que eu parto da premissa que eu trabalho com adultos e confio em todos. Perfeito. Então, eu não faço microgestão. O cara tá vendo Netflix. Cara, se tem uma área que é dedurada por métrica, é comercial. Entendeu? Não tem uma área que dá pra, né, maquiar. Comercial fica muito claro. Mas eu não parto dessa premissa. Então, a primeira coisa que um gestor tem que fazer é remover esse preconceito de remoto se ele for tentar fazer um time comercial. Porque senão ele vai fazer um time remoto. Porque senão o que ele vai fazer? Ele, tá bom, vamos testar. Só que ele vai ficar cada 5 minutos mandando mensagem pro vendedor. Já vi líder pedindo assim, time, vocês estão todo remoto, mas todo mundo entra no Zoom e fica com câmera ligada. Vocês vão trabalhar aí, mas com câmera ligada. Então, se ele setar errado esse time, essa cultura, aí eu acho que não vai Mas isso certo. A gente está falando da mentalidade do gestor, né? Do gestor. Ele não ter essa limitação com relação a microgerenciar. Exatamente. Né, crenças mesmo, né? De achar que se as pessoas não estão sendo observadas, elas não vão fazer nada. Né? É uma falta de confiança, né? Exato. É uma falta de confiança. Porque geralmente, qual que é a justificativa, né? Eu sei que o presencial tem a sinapse, tem um momento café, você tem uma construção de relacionamento diferente. A gente não nega isso, né? Mas geralmente quem é contra, basicamente você vai ver a argumentação eu não sei se o cara vai trabalhar. Esse é o principal argumento. Como que eu sei que ele vai trabalhar? Ué, e a meta? Na ponta é isso? Né? Então, se ele parte da premissa do seguinte, tá bom, eu vou testar isso, mas eu vou ter que ficar fazendo um controle muito assíduo, porque eu não acredito nisso, eu acredito que é a forma errada de começar, entendeu? Tem gente que trabalha com um vendedor externo e é tão remoto quanto, né? Exatamente. Mas não tem tanto esse negócio, né?
E tem os microgerenciamentos de onde você tá, manda localização, essas coisas, para você ter um controle da rota ali. Mas você não está vendo a pessoa, você parte do princípio que ela está visitando, né? Exato. Né? Exatamente. Não estamos excluindo a possibilidade de um vendedor externo estar na padaria, né? De um remoto estar assistindo Netflix. Não, né? Mas não são todos, né? De forma alguma, mas eu não acredito que isso é a regra. Exatamente. E se ela não é a regra, ela não tem que permear a cultura que eu crio. Não vai penalizar os outros por conta disso, né? Isso. E se você cria uma cultura forte, esse cara ele vai ser expurgado. Entendeu? Porque os próprios colegas, você não precisa, o gestor, ele não precisa fazer essa microgestão, porque os próprios colegas não vão admitir isso. Meio que quebra um código de conduta. Mas só quando você implementa a cultura, né? Então por isso que eu acho que tem que começar pela cabeça do gestor, pelas crenças do gestor, pela forma como ele lida com o remoto, que aí isso vai refletir na forma que ele trata o time dele. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui? Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de supervendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e Daniel Mestre usamos aqui na operação dos supervendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses 3 links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!